galera da EJA, nós aqui de novo, mais uma aulinha, né? Nossa terceira aula hoje, vocês da modular aí. E hoje o nosso tema, tipos de sujeito. Nossa revisão. Está no material de vocês, no livro, o livro aí na página 45. Vamos rever, que o professor de vocês já passou, né? Já deu uma introdução com vocês. E eu tenho certeza que vocês já viram, já sabem, já até da antiga série. E vamos ver aí os tipos de sujeito. Vamos ver, dar uma olhadinha aí. Logo aqui no começo, eu vou passar um vídeo para vocês, uma introdução, com a explicação dos tipos de sujeito. E logo vamos para o nosso slide. Vou continuar devagarzinho com vocês, revendo o que vocês viram no vídeo, certo? Olá, você está no canal da Professora Alda e hoje nós vamos aprender os tipos de sujeito. Aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado sobre novos vídeos. O sujeito é formado por substantivo ou pronome, ou por palavra ou expressão substantivada. Tem videoaulas sobre substantivo e sobre pronomes no canal, caso você precise dar uma reforçada ou relembrar. O sujeito é alguém ou algo de quem falamos ou de quem se fala ou comunica uma informação. Vejamos os exemplos. A cadeira de ferro. Vamos identificar se temos substantivo ou pronome nessa frase. Substantivo é o nome dado a tudo que existe, tais como animais, pessoas, objetos, etc. Cadeira é o nome de um objeto, então localizamos um substantivo. O sujeito da nossa oração, então, é a cadeira. E temos ainda o núcleo do sujeito, que é a palavra base, o substantivo propriamente dito, que é cadeira. A cadeira é o sujeito e cadeira é o núcleo do sujeito. Em torno do núcleo do sujeito aparecem as palavras secundárias, podendo ser artigos, adjetivos, locuções adjetivas, entre outras. Se ainda resta dúvida de como identificar o sujeito, faça a pergunta quem ou o que. No primeiro exemplo, podemos perguntar o que é de ferro? A cadeira. Então, identificamos quem é o sujeito. Do que estamos falando? Fernanda tem uma educação fina. Quem é o sujeito? Quem tem uma educação fina? O sujeito é Fernanda, que trata-se de um substantivo próprio. Ele correu a maratona completa. Quem correu a maratona completa? O sujeito é o pronome ele. Lembra que sujeito pode ser substantivo e também pode ser pronome? Ok, então agora vamos aos tipos de sujeitos. O sujeito pode ser simples quando possui apenas um núcleo. Exemplo, a rosa tem espinho. Quem tem espinho? A rosa, que é o sujeito da oração. O núcleo do sujeito é rosa. Sujeito composto possui mais de um núcleo. Exemplo, Luísa e Joaquim iniciaram o namoro. Quem iniciou o namoro? Luísa e Joaquim. E qual é o núcleo do sujeito? Luísa, Joaquim, que estão ligados pela conjunção aditiva e. O sujeito é expresso quando está explícito na oração. Exemplo, eu viajarei amanhã. Quem viajará amanhã? Eu. Então, o sujeito sou eu. Está expresso, explícito, o sujeito é conhecido. O sujeito oculto ou elíptico é aquele que não está expresso. O sujeito fica implícito na oração, mas ele é determinado porque, pelo contexto, eu posso saber quem é o sujeito. Exemplo, viajarei amanhã. Na oração anterior, nós tínhamos o sujeito explícito sendo anunciado pelo pronome eu. No sujeito oculto, muito embora não se tenha pronome ou substantivo, nós podemos deduzir que o sujeito sou eu, pronome pessoal. Então, embora o sujeito não esteja expresso, eu posso saber de quem se fala. O sujeito é indeterminado quando não se indica o agente da ação verbal. Não se sabe quem praticou a ação. E podemos verificar isso de 3 modos. Quando se usa o verbo na terceira pessoa do plural, exemplo, bateram palmas no portão. Quem bateu palmas? Não sabemos, não vimos. Foi alguém que não podemos identificar. É um sujeito indeterminado. Com o verbo ativo, na terceira pessoa do singular, acompanhado do pronome se. Exemplo,
Aqui se vive bem. Não podemos determinar quem vive bem aqui. É genérico, não se atribui essa ideia a um sujeito específico. E ainda deixando-se o verbo no infinitivo e impessoal. Exemplo, é triste assistir a estas cenas repulsivas. Nesse caso, não está claro para quem é triste assistir às cenas. Está indeterminado e de forma genérica. O sujeito é inexistente quando são constituídos por verbos impessoais, ou seja, que não admitem agentes da ação, como é o caso dos verbos que indicam fenômenos da natureza: amanheceu, anoiteceu, choveu, nevou, etc. Exemplo, trovejou durante a noite. E o sujeito também é inexistente quando o verbo haver é empregado com sentido de existir, acontecer e indica tempo passado. Exemplo, há boas palestras no Congresso. E ainda o sujeito é indeterminado quando os verbos ser, fazer, haver, estar, ir, repassar indicam tempo ou distância. Exemplo, está na hora do intervalo. Agora dê pausa no vídeo, copie o exercício no seu caderno de estudos e resolva relacionando os tipos de sujeitos às orações. E aí está o gabarito, deixe um comentário dizendo como você se saiu. Vamos lá ver o vídeo. Agora eu vou passar o slide, vocês acabaram de ver aí a apresentação do vídeo. Vou compartilhar aqui o slide com vocês para dar continuidade à nossa explicação. Estou aqui com essa capa de entrada de vocês. Aí, EJA e jovens e adultos. E vocês aqui, a galerazinha aqui da EJA, dando uma piscada aí para vocês, menininhos aí balançando. Usem máscara também. Nossa terceira aula de português e hoje vocês estão revendo aí tipos de sujeito. O que é o sujeito? É aquele que pratica uma ação. É aquele sobre o qual se declara algo, encontra-se geralmente à esquerda do verbo. Uma dica aí para vocês. E tem aqui um exemplozinho. O sujeito é que está praticando a ação, né? Que vocês podem ter lá. Um exemplo. O menino caiu de bicicleta. Quem caiu? O menino. Então, ele é o sujeito da ação. Foi o que aconteceu? Caiu de bicicleta. É ele que está gerenciando a ação do que está ocorrendo com ele. O menino, o garoto, o jovem, o rapaz. Aqui temos a frase nesse exemplozinho aqui que ficou. O eleitor confia na honestidade dos políticos. Essa é a frase que tem no quadro. A professora está perguntando: quem é o sujeito da oração? Aí o menino disse: só pode ser um idiota. Caso ela estava perguntando aqui, né? Mas nós vamos analisar quem é o sujeito dessa oração aqui. O eleitor confia na honestidade dos políticos. Quem é o sujeito? Eleitor aqui, o eleitor. Certo? Sujeito simples possui apenas um núcleo e este vem exposto. Exemplo aqui: os homens destroem a natureza. Quem é que destrói a natureza? Os homens. Nós. Deus é perfeito. Quem é perfeito? Deus. Logo que as frases vêm assim, aí vocês já fazem essa reflexão. Os alunos estudam para a prova. Quem é que está estudando para a prova? Quem estuda? Os alunos. Então, o quem sempre vem indagar para vocês descobrirem quem é que está praticando a ação. Qualquer ação. No caso, o resto que sobrou da frase é um predicado. Mas, assim, quem é? Quem está fazendo aquilo?
vai ser o sujeito da frase de vocês. É fácil de encontrar. Só fazer a pergunta. Agora, o sujeito composto possui 2 ou mais núcleos, que também vêm expressos na oração. Exemplos: as vacas brancas e os touros pretos pastavam. 2 sujeito composto. Quem são os sujeitos aí? As vacas brancas e os touros pretos. 2 sujeitos. Outra frase. A cegueira e a pobreza lhe torturavam os últimos dias de vida. Quem torturava? A cegueira e a pobreza. Terceira frase aí. Fome e desidratação são agravantes das doenças daquele povo. Que doença é essa agravante? A fome e a desidratação. Eu e a turma fomos ao jogo. Quem foi ao jogo? Eu e a turma. Então, temos aí 2 sujeitos compostos. Eu e a turma. Os outros colegas. E assim sucessivamente nessas frases. Sempre vem acompanhado com outro sujeito. Então, composto. Cegueira e pobreza, fome e desidratação, e eu e a turma. E como descobrir quem é que está fazendo a ação. Então, logo retorna lá na frente e diz logo quem é que está fazendo a ação, quem é o sujeito. O oculto, também chamado de sujeito elíptico ou desinencial, é determinado pela desinência verbal e não aparece explícito na frase. Dá-se por isso o nome de sujeito implícito. Estamos sempre alerta para com os aumentos abusivos de preço. Mesmo assim, vocês vão perguntar. Eles não estão dizendo aí quem é que está. Mas quem é? Nós. Porque aqui o estamos está dando. Não é só uma pessoa, são várias. Então, quem é? Nós. Estamos sempre na alerta. Todos nós estamos sempre alerta. Outra frase. Quero que meus pais cheguem de viagem o mais rápido possível. Quem é que quer que os pais cheguem? Eu. Eu quero. Não precisa colocar aqui na frente, mas eu estou conversando com você e ao mesmo tempo eu estou dizendo. Eu quero que meus pais. Quero comprar um lanche bem gostoso. Quem é que quer esse lanche? Eu. Terceira frase. Estudaremos toda a matéria. Quem é que vai estudar? Nós, que no caso são vocês. Estudaremos toda a matéria. Quem vai estudar? Nós. Então já tem o sentido de quem está levando. Vamos ir sempre prestando atenção no verbo. Cheguem, estudarem. Aqui, e o aumento dos abusivos, sempre em alerta para com os aumentos abusivos. Estamos. Então, vocês sempre vão procurar ver em que pessoa está, em qual tempo, qual modo aí. Sujeito indeterminado. Este tipo de sujeito não aparece implícito na oração, por ser impossível determiná-lo. Apesar disso, sabe-se que existe. Primeiro aí, o verbo na terceira pessoa do plural. Dizem que a família está falindo. Alguém diz, mas não se sabe quem é. No caso, porque foi utilizado na terceira pessoa do plural. Nós temos esse ditado, né, essa maneira de falar. Dizem que a família está falindo. Se alguém perguntar quem foi que disse? Alguém. Alguém que disse. Ninguém sabe quem.
porque se colocou na terceira pessoa, são várias pessoas. Disseram que morreu do coração. Disseram. Várias. Fizeram o trabalho. Aí agora aqui o segundo ponto, verbo na terceira pessoa do singular, mais se. Índice de indeterminação do sujeito. Precisa-se de mão de obra especializada. Não se pode determinar quem precisa, né? No caso, aquela placa, quando a gente vê aquela placa no local, está dizendo que o verbo ali está na terceira pessoa. Precisa-se. Então, usou a partícula, né? O se. Precisa-se de mãos de obras especializadas. Terceira pessoa do singular com a partícula se. Sujeito inexistente, também chamado de oração sem sujeito, é designado por verbos que não correspondem a uma ação, como fenômeno da natureza, entre outros. Primeiro, verbos indicam fenômeno da natureza. Choveu na Argentina e fez sol no Brasil. Segundo, verbo haver, no sentido de existir ou ocorreu, ou ocorre. Houve um grave acidente na avenida principal. Segundo exemplo aí. Há pessoas que não valorizam a vida. Então, vocês estão vendo aqui o verbo houve e há. O verbo haver no sentido de existir ou que ocorre. Verbo fazer, indicando o tempo ou clima. Vamos lá os exemplos. Faz, olha ele aqui, faz meses que não a vejo. Segundo exemplo. Faz sempre frio nessa região do estado. Então, temos três tipos aí. Verbo que indica o fenômeno da natureza. Choveu. Verbo haver, no sentido de existir ou que ocorre. Houve, há. E o verbo também fazer, que indica um tempo ou um clima. Temos esses aí que são chamados de inexistentes. E agora o nosso desafio. Já que vocês já viram essa revisãozinha toda. Primeiro desafio aí, o número 1. Já devem passar de 2 anos. Qual é o tipo de sujeito? Oculto, indeterminado, simples ou sem oração sem sujeito? Façam aí no caderno e depois mostro o professor de vocês. 2. A frase 2. Pagam bem lá. Nesta oração, o sujeito é o quê? Pagam bem lá. Oculto, simples, indeterminado ou oração sem sujeito? Espero que vocês respondam. Que tipo de sujeito é esse também? E agora a nossa reflexão. O conhecimento é como um jardim. Se não for cultivado, não pode ser colhido. Provérbio africano. Aí tem o link do acesso do vídeo, que eu passei logo no começo para vocês. Quem desejar assistir de novo, está aí o link. E até a próxima aula. Fique em casa, estude em casa, para que o nosso bom Deus nos permita voltarmos logo. Tá certo? Tchau e até a próxima aula.